Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. A gente está aí com esse depoimento do Wim Wenders sobre o filme Dias Perfeitos, e é impressionante como a gente cria uma história, né? E cada um tem uma história na cabeça. Então, ele traz o personagem que ele criou, né? Para fazer, conta o passado, traz um pouco do passado desse personagem e essa sensibilidade, né, essa dificuldade de lidar com a vida, esse passado, né, que todo mundo fica no filme é muito sutil, né, essa história do passado do personagem e ele traz isso que ele delineou na cabeça dele como se ele fosse um empresário, né? E que se envolve com álcool, que se envolve com drogas, que era um empresário extremamente bem-sucedido, e que de repente, né, ele se desgoverna completamente, porque nitidamente ele diz que ele acorda em quartos de hotéis, né, que não sabe nem como ele foi parar ali, ou seja, uma vida completamente confusa, e entra, por favor, peraí, deixa eu entrar aqui só para desligar o microfone. Pronto. Pronto, voltei, tá aqui? Pronto, desculpa. Então, ele cria essa imagem que ele faz em parceria com outra pessoa, e eles delineiam uma história em que a gente não compartilha com ela durante o filme, né? Enfim, mas o que ele traz, né? O Wim Wenders com esse filme, com essa delicadeza solitária, o filme me trouxe muito, me machucou um pouco a solidão, né? É muito triste, o distanciamento que ele tem do mundo real, né? É claro que ele vai atrás do Komorebi, né? Que é essa luz que entra por trás, entre as folhas das árvores, e aquilo dá uma. É como se a gente tivesse o tempo todo, né? Voltando no filme do próprio Wim Wenders, Asas do Desejo, buscar a luz em algum lugar, né? É a coisa da miséria humana em que a gente se encontra, mas que você sempre vai ver beleza de alguma forma em algum lugar, e que e você ele escolhe se distanciar do processo de participar da vida das pessoas. Então ele acorda, ele vai buscar a luz do sol, mas ele não conversa, ele é um personagem que pouco fala. Ele não se envolve completamente com as pessoas, a gente tem pinceladas sobre a vida dele, mas através de uma beleza do cotidiano, do dia a dia, dessa descoberta, mas sempre num distanciamento muito grande. Foi isso que trouxe para mim, né? Eu sei que muita gente entra no filme e fala, puxa, é tudo, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, e tem que viver o aqui e o agora, e tem que ir atrás de uma coisa mais simples, né? Claro que a vida atropela a gente, mas é muito difícil, né? É porque quase que utópico isso, né? E eu sinto esse afastamento. Ele é metódico, ele deixa todas as coisas nos mesmos lugares, mas lindo o personagem, ele participa de longe, como se fosse um anjo de fato. E aí a gente traz Wim Wenders falando do monge, né? E falando até enfim, do Leonardo Cohen, que conversa com ele, que foi morar no mosteiro e que ele tinha que lavar banheiro. Então, ele traz essa coisa do banheiro, né, desse projeto arquitetônico, desses 18 banheiros em Tóquio que foram construídos para as Olimpíadas, que é uma coisa ousada, diferente, misturado com as árvores, com bosques, com o cotidiano das pessoas, enfim, aquela coisa super futurista, e um personagem que vai limpar a privada, né? E encontra beleza nesse processo, porque, na verdade, a vida, como ela é muito difícil. E a gente tem que buscar essa luz toda hora, a todo instante, olhar para as árvores, por entre as folhas das árvores e buscar a luz do sol, né? E é um deslocamento de um personagem, nitidamente a gente percebe um deslocamento de um personagem que sai de um lugar para um outro lugar, para criar uma nova vida através da simplicidade, do contemplativo, de uma forma zen, da rotina, né? Uma coisa muito intimista. E eu mesclei com Mogan, né? Que é uma pérola, essa Histórias dos Mares do Sul, que é uma amiga muito querida que me indicou, e com o Degenerado, que também a gente encontra, né? Não sei se vocês conseguiram ler o conto, mas o conto é belíssimo, ele não foi revisado, depois é que eu vi só no finalzinho no final dessa semana, que eu vi, foi falha da minha equipe, não foi revisado, porque a gente pegou no Kindle, né? E no Kindle enfim. Não, minto. As páginas que foram fotografadas e que a hora que eles foram reproduzir,
ele deu inclusive é uma tradução que veio de Portugal também, que não é a nossa história, mas o Somerset Maugham, ele é a servidão humana, ele fez o Véu Pintado, vocês vão lembrar do Despertar de uma Paixão, né? Que foi um filme que super lindo, né? Que é um cara que vai para também se desloca e que vai para um lugar que está com cólera, enfim. A Naomi Watson que faz o filme. É maravilhoso, enfim, mas ele é um cara super que fala do ser humano, que fala da alma humana, e que não, ele é inclemente com a alma humana. E ele traz aqui um personagem são poucas, eu li muito dele já, tem enfim, que se desloca de um lugar, né, para ir para um outro lugar e também encontra beleza na simplicidade da vida, né? Então ele vai lá para empreender, para prosperar, porque ele tem uma mulher que espera que ele faça isso, para que ele se torne um homem extremamente brilhante, né? E aí ele vai para um lugar super, né, simples, né? E começa a entender a simplicidade da vida. E é um triângulo, né? Que a gente tem a Isabel, o Batman e o Eduardo é que se desloca, né, que vai para um outro lugar, e aí a Isabel incumbe o Batman de buscar o Eduardo, que se perde no processo, estava noivo para casar, e aí o Batman chega lá e fala, meu, como assim? Como é que esse cara valoriza esse tipo de vida, que era uma vida extremamente simples, que ele conseguia contemplar o pôr do sol, que ele conseguia se vestir com muito pouco, e que ele foi trabalhar de vendedor de uma loja de tecidos, e ele estava vivendo a vida de uma forma completamente diferente. Só que diferente do filme, é um cara que estava completamente interligado com pessoas, né? Constituindo família, enfim. E aí tem um presidiário que acolhe também, né? Que, se não me engano, é Chicago, né, Ana? Em que a coisa acontece, né, onde mora a Isabel, né, tá toda a aristocracia americana, e aí ele é um cara que deu um monte de golpe, deu golpes, inclusive, financeiros nas pessoas, ele é preso, ele passa esse período na prisão e é solto e vai viver nesse mesmo local onde esse Eduardo encontra com ele, e é um cara que se redimiu, né? E como a gente tem preconceito em relação às pessoas, à vida, às histórias, aos processos, e a gente deixa de olhar o mundo, né, de uma forma completamente diferente. Então, eu estou aqui, tá? Lançando essa história para vocês, e aqui todo mundo pode falar. Eu espero que cada um tenha uma posição em relação aos processos, então que não se que deem lugar para o outro. Um pode tomar a fala do outro por aqui sem problema nenhum. O lance é a oralidade, a gente poder bater papo, discutir e enriquecer o nosso olhar em cima dessas duas obras maravilhosas e que mexe tanto com a gente, que mexeu comigo, mexeu muito, e eu quero saber o que aconteceu com vocês. Agora a palavra é de vocês, podem começar. Olha, todo mundo quietinho, falei muito. Vou falar primeiro. Pode começar. Quem tá quem falou? Não, eu falei que pode Ah, começar. Ah, bom, Carmela, alguém tem que bem-vinda, começar, né? Carmela. Estava esperando falar aquela moça da música, que eu adoro quando ela A fala. Ana Cristina, não sei Ela se ela não está está aí aqui. hoje? Não sei, pode ser que ela entre daqui a pouco. Ela falou que ela ia. Não, é porque eu assistindo o filme, esse filme eu não assisti quando passou. Ah, tá. Minha amiga me convidou para ir assistir, e eu falei, não, Ah, não, acho que não tenho vontade. Mas eu ah, adorei o filme ontem. Eu vi ah, ontem à tarde. E eu ah, lembrei ah. muito daquela música do Chico Buarque, Do sabe? cotidiano, Do cotidiano, Carmela. cotidiano. Ela faz todo dia igual. Achei lindo o filme, achei lindo. Ah, que É só isso que eu queria gostoso, que comentar. gostoso. Que bom te ouvir, Carmela. A Carmela participa com a gente desde o começo. É, E assim, participo desde o tempo em que a gente ia lá na livraria. na Livraria da Vila, isso É, mesmo. Ah, que e depois eu bom te sempre assisto, ouvir. mas eu gosto muito de ouvir o que as pessoas falam. Eu acho maravilhoso. Ah, que bom, que bom. Tá bom? Bem-vinda, Carmela. Que bom te ouvir, que bom. Ana, pode falar, Ana. Tá sem som, Ana. Sim. Olá, Agora. gente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, essa oportunidade, né?
que a Cláudia nos dá com a confraria, a gente passa a ler de outra maneira, a ver o filme de outra maneira, a se aprofundar, e isso tem sido muito bom. Então, tá bem. Dias perfeitos, eu fiquei pensando, o que que é perfeição, né? Eu pensei que talvez o Francisco pudesse desenvolver essa solidão, essa melancolia. Eu vou ler um pequeno trechinho do livro, 3 ou 4 frases, e que justamente são um ponto de contato maior. A Cláudia já comentou. Então, o amigo vai ver o Eduardo, né? Ele diz assim: quando vais voltar para Chicago? O amigo está no Tahiti, né? Perguntou de chofre. Eduardo não respondeu logo. Após um momento, virou-se com certa indolência para o seu amigo e sorriu. Não sei, talvez nunca. Em nome de Deus, que queres dizer? Eu sou muito feliz aqui. Não seria loucura mudar de situação? Então, esse é o ponto de contato, né? Que o Hirayama também resolve mudar de situação. É, o, então, o Eduardo, ele queria se casar com a Isabel, não é? E o pai dele foi à falência, se suicidou, e ele foi ao Tahiti em busca do que a Cláudia já falou, de uma realização para poder voltar e casar-se com a Isabel. No filme é sugerido que o Hirayama teve um passado também bastante rico a partir daquele momento em que ele se encontra com a irmã, não é? E, e eu achei interessante que os dois tiveram algum contato com o pai, né? Algum problema. O Hirayama, parece que o pai dele foi para uma casa de repouso, né? E o outro pai se suicidou. Enfim, seria um outro ponto de contato. Deixa eu ver aqui, eu fiz algumas anotações. Eu, achando que com certeza que a Ana Cristina vai falar da música, eu pensei em falar um pouquinho rapidamente dos livros que o É, Irayama lia, não é? Isso é muito importante no filme, né? Que isso levava-o a fazer reflexões, não é? Então, as Palmeiras Selvagens, do William Faulkner, que é um livro bastante diferente da vida do Hirayama, porque é um livro intenso, não é? Enquanto o Irayama tem aquela vida quieta, mas isso deve tê-lo levado a refletir sobre a vida. Isso eu fiquei pensando, né? E outra coisa que me ocorreu é que o Irayama mora em Tóquio e o outro numa ilha calmíssima do Mares do Sul. Quer dizer que a tranquilidade cada um encontra em si mesmo, né? Porque Tóquio de longe não é uma cidade calminha, e ele encontra essa tranquilidade mesmo vivendo em Tóquio, quer dizer que a tranquilidade está com você, não é? Se o outro mora em Mares do Sul ou não. Esse livro, né, como eu comentei, ele é muito diferente, mas eu acho que ele levou o Irayama a refletir. O outro livro que é citado é o da Patrícia Hingmis, e o livro se chama Eleven, e o conto que é mencionado no livro, no filme, eu não sei como pronuncia, se chama Terrapin, que seria a tradução em português, o cágado. E aquela sobrinha dele, quando vai visitá-lo, ela pega esse livro emprestado. E quando a mãe chega, ela quer pegar o livro de volta, não é? Então, a Nico, que é a sobrinha dele, ela se identificou com o Vitor, que é o personagem do livro, que também tinha problemas com a mãe. E o outro livro, vou passar rapidamente, é um que se chama Tree, da Aya Cod, e esse livro não tem em português ainda, nem o segundo, o Eleven. Ele, ela cita que as árvores têm uma pequena imperfeição, né? E os carpinteiros não gostam daquela árvore para aproveitar para os seus trabalhos, não é?
Mas a Aya, eu anotei isso daqui, eu pesquisei, né? Porque eu não Hum. tenho o livro, com sua sensibilidade e gentileza, ela se irrita e explica com profunda poesia o que se passa com essas árvores, o que teria influenciado muito o personagem, né? Então, eu vou citar assim: aprendi que a árvore cresce sempre para fora, adicionando novos anéis anualmente, e por renascer constantemente para fora, com o passar dos anos, ela precisa envolver e cobrir suas figuras e distorções. Cobrir ou envolver é um ato que encerra um sentimento de gentileza. Significa zelar pelo que está dentro e serve como uma barreira contra infortúnios vindos de fora. E aí a gente faz a ponte com toda a história do filme, né? E das leituras do Hirayama. Então, estou lançando essas ideias para agora vocês desenvolverem, né? Se alguma coisa. O conto me pareceu mais real, não é? Que é uma coisa concreta, né? E o Wim Wenders mesmo fala na entrevista dele que ele foi imaginando aquela história, né? Aquela... Ele é real, mas o conto me pareceu muito mais real. O outro tem um toquezinho de fantasia, né? De místico, assim. É isso, só isso por enquanto. Obrigada, Ana. Também acho que não que nada, sem tirar o brilho do filme, né? Mas é algo eu tenho a sensação que ele foge, né? Um pouco da vida passada mesmo, que É, ele não encara a coisa e ele consegue. Mas eu até vou provocar aqui vocês. Aquela cena final, aquele olhar dele, né? Que é exatamente ele rindo, ele chora, ele tem angústia, ele tem tudo ali, né? Porque como a vida, né? Como você caminhar pelo mundo, como você, nós somos errantes, na verdade, né? E a gente vai caminhando e vai trazendo, carregando as coisas e não é uma coisa, não é uma plenitude de forma alguma. Eu não acho que ele se encaixe completamente nessa vida que ele leva, só. E claro, buscar a beleza, buscar a luz e entender como os processos se encaixam, como as coisas funcionam. Não, nada como um cineasta para poder para aprender esse processo, né? Com esse ator claro. maravilhoso, né? Enfim, olha a Só uma Maíra. coisinha que eu vou acrescentar que eu me esqueci, é que os dois encontram a felicidade ou uma nova maneira de viver em atividades humildes, né? Porque o outro vai trabalhar numa vendinha, num armarinho, não sei, e o outro vai, quer dizer, os dois largam, né, o que eles tinham, o Eduardo em Chicago, né, por necessidade, e o outro que não ficou muito claro o que ele fazia, mas os dois se encontram em atividades bem humildes, né? É Isso verdade. É é isso, é interessante. Obrigada, Ana. João, com você agora. Pode falar. Você está com o teu microfone desativado. João, eu acho. Ou Oi, talvez. pode. Agora, Ah, agora sim. Pode falar, João. eu assisti o filme e li o conto. Em primeiro lugar, achei bem interessante essa análise que a anterior fez sobre os livros que ele leu. Achei bem legal o que ela disse. Em relação ao filme, nossa, eu achei ele real, não achei ele tão fora da realidade como vocês citaram, não. Eu achei ele real, contando o cotidiano, a vida de uma pessoa naquela situação. Uma pessoa solitária, como tem muita gente, muitas hoje em dia, isso aí eu acho que é mais comum do que se imagina, com poucos relacionamentos, com a família que não tem muito contato, tem uma irmã que ele brigou com a irmã, o que deixa entender que por causa do marido da irmã, e com poucos o contato só profissional e com poucas relações, só com aquelas relações de quando ele vai a um restaurante, que ele sempre vai ao mesmo, aí conversa um pouco com as pessoas de lá. E com aquele bar que tem aquela mulher também, que conversa pouco. Então, achei real, achei bem legal o filme, gostei muito de retratar a realidade
Eu só fiquei curioso do filme em relação a duas coisas. Não sei se alguém pode dizer. Porque o filme se passa em Japão, no Japão. O macacão dele está escrito em inglês e as músicas são todas americanas. Eu fiquei curioso em relação a isso. Não sei se alguém pode esclarecer. Em relação ao conto, realmente, como você disse, não dá para ler o conto que vocês enviaram, porque estava com muitos problemas. Aí eu achei, procurei na internet, encontrei e li a versão da internet, de outra versão da internet, que eu não estava comecei a ler, mas me senti confuso e fui procurar outra versão para ver se conseguia ler. Aí achei melhor, porque tinha alguns erros de digitação naquela versão que foi enviada. Achei o conto muito bom e desde o início que eu fui lendo o conto, eu fui pensando qual a relação entre um e outro. Que no final, no início, a relação o conto vem conta uma história totalmente diferente, mas depois eu percebi realmente que a o cara que era rico, que ficou pobre, que foi para lá, para outro país, tentar riqueza e voltar, ele acaba ficando encantado pela vida simples e que, na verdade, mostrando um outro estilo de vida, que não só existe aquele estilo de vida de ficar milionário, lutar pelo dinheiro, por essas coisas, que a vida simples também pode ser boa. Tanto é que ele teve umas ideias, quando já morava no novo local, de desenvolver mais, mas aí ele prefere não desenvolver, de criar uma outra máquina, de uma máquina, para desenvolver mais e atrair mais turistas e ele ficar mais rico, só que ele acaba se deixando dominar pelo forma que o pessoal vive na localidade e, não cria a máquina. E vive como eles vivem, que é um outro estilo de vida, que não é igual ao outro, que não é tão nem bom nem pior, só é um outro estilo de vida, e que nisso é um estilo de vida mais simples, e que nisso se equivale ao cara que limpa o banheiro lá no filme, enquanto a irmã dele seria um estilo de vida mais sofisticado, mais rico, digamos assim. E eu gostei muito, tanto do filme quanto do conto. É a primeira vez que eu participo aqui da reunião e eu esqueci que eu estava sem camisa, desculpa aí. Você tá junto com o conto aí, João. Não, João, bacana, bacana. Que bom que você achou. Se você puder mandar depois para a gente essa versão, tá? Mais atualizada. Não sei se você pegou uma tradução em português do Brasil ou português de Portugal, porque eu tive dificuldade, muita dificuldade de achar. Mas em relação ao filme que tem essa coisa, a música americana, né? Uma trilha sonora americana dirigida por um alemão e estrelada por um japonês, essa pluralidade do mundo que o Wim Wenders traz para a gente. E, na verdade, ele foi chamado, que eram as Olimpíadas em Tóquio, para fazer um documentário sobre os banheiros, né? E aí, a partir de então, ele mudou completamente de ideia e resolveu fazer o filme, né? E ele traz muito essa coisa, né, do outro, da história, dessa mistura, da globalização, na verdade, né, que ele traz para o filme. E o livro, o conto também tem esse lance. É interessante essa coisa. Eu acho o conto tão cru, tão claro, né? Ele não confunde nada. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar e traz esse distanciamento sempre do novo e essa mudança, né? Dos processos. A gente vê o que o Hirayama nesse processo de mudança, mas quando a irmã chega, que ele se encontra com a irmã, ele chora muito, você vê muita dor guardada, né, dentro dele, né? E mesmo a sobrinha indo morar na casa, ele se relaciona com ela, mas ele tenta colocar ela no cotidiano, naquela rotina que ele estabeleceu, para não se esbarrar na própria vida interior. Isso é a minha visão. Isso é bacana e a gente poder trocar. Mas bem-vindo, João, bem-vindo à confraria. Muito bom ter você com a gente, tá bom? Andresa, a palavra é sua agora, pode falar. Boa tarde, pessoal. Também é meu primeiro dia, quero agradecer, minha primeira vez participando. Estão me ouvindo? Tá O teu ouvindo? som está um pouco ruim, Andresa. Você tá com fone? Oi, fala, Andresa. Pode dizer.
Será que se você desconectar Vendo agora? Vê agora, Tá ouvindo vê. melhor? Um Tá pouquinho melhor? Tá melhor, tá melhor, tá melhor. Esse fone funciona quando ele quer. Então, boa Isso. tarde, Agora pessoal. tá ótimo. Boa tarde. Bem-vinda, Andresa, bem-vinda. É minha primeira reunião. Eu gostei muito do. Eu cheguei a receber o convite da passada, só que eu não consegui assistir nem ler, aí eu não preferi não entrar, para não ficar boiando na conversa. E aí eu assisti o filme em duas etapas, porque eu fui assistir muito tarde na quinta, aí terminei de assistir ontem à noite, e li o conto hoje. E eu simplesmente adorei. Eu acho que o que me pegou foi essa percepção de mundo diferenciada desses dois personagens, né? Então, o filme, eu fiquei muito, muito encantada com o Irayama, né? Porque ele vendo beleza e tendo alegria nas coisas simples da vida. É claro, eu acho que as críticas que foram trazidas sobre ele ser isolado e tudo mais são críticas muito contundentes e fazem sentido. Mas eu também fico pensando assim, né? O que leva uma pessoa a se isolar? Será que talvez ele já não tivesse uma disponibilidade de caráter um pouco mais isolado? Fosse uma pessoa que tivesse dificuldade de socializar? E aí, naquele documentário inicial, né, que a gente começou o debate hoje, ele fala sobre como ele levava uma outra vida, como ele teve problema com drogas, e muitas vezes as pessoas que elas têm dificuldade para socializar e elas se veem obrigadas, às vezes elas usam de substâncias químicas para poder lidar com a pressão, sabe? Então, ele poderia também ser neurotípico, neurodivergente, né? Isso também seria uma coisa e explicaria a forma metódica dele de viver mesmo ali, e eu acho que talvez essa forma metódica, regrada, é a forma que ele encontra paz, porque a vida dele antes era caótica, era para servir um propósito que não era o dele, era para satisfazer algo que não era o que ele queria. Então ele encontra nesse isolamento e no metódico uma forma de, eu acho que se afastar de cobranças alheias, mas também de ter paz. Porque cada um é cada um, né? Então tem pessoas que elas precisam de um fluxo liberado, assim, de não ter uma rotina fechada, e tem outras que só existem dentro de uma rotina fechada. Então eu vejo ele nesse sentido. Então, ouvindo o que vocês trouxeram, ouvindo o que o diretor fala, né, no documentário sobre, eu entendo isso. Ele estava numa vida agitada que não era que ele queria, que não era que servia para ele, que não estava sendo por ele, e quando ele sai disso, ele se liberta da forma que muita gente consideraria esquisita, que é justamente na regra, no método, sabe? E aí você vê que ele tem esse afastamento. Eu sinto que tanto é um afastamento das pessoas proposital, mas também é um afastamento de talvez uma dificuldade, talvez um medo, sabe? Talvez até um medo de repetir padrões do passado, talvez ele tenha medo de ser subjugado pela vontade dos outros, né, de ser levado pela vontade dos outros. Enfim, eu senti isso, mas eu achei tão fofo as cenas dele com a sobrinha, porque mesmo nessa dificuldade toda dele, ele assim, ele não estava ali, por exemplo, eu até pensei, gente, se uma criança aparece na minha porta, né, de noite, cara, a primeira coisa que eu ia fazer é tipo assim, o que tá acontecendo? Você tá bem, né? Você fugiu de casa, ia ligar pra mãe, porque eu não ia deixar a mãe, né? Não mostra se ele ligou. O que parece é que a mãe supôs que ela estava lá, de repente rastreou o celular, não sei. Mas assim, eu realmente achei essa postura esquisita, mas ao mesmo tempo interessante que, mesmo na dificuldade dele de intervir, ele ele permite os outros se aproximarem e ele responde a essa aproximação, né? Então, quando ela fala sobre a irmã, ele tenta conversar com ela, entender como ela se sente. Naquela parte que ele fala assim, ela fala, questão de bike, que eu achei muito fofo. Ah, quando é da próxima vez? Aí ele, da próxima vez é da próxima vez. E aí eles vão brincando, andando, repetindo essa frase. Parece algo muito bobo, mas parece exatamente o que aquela menina que precisava, sabe? Naquele momento. Você vê que ela fica muito feliz estando com ele, né? Enfim, aí sobre o conto, o Degenerado, eu achei o conto lindo também, mas muito irônico, porque começam a Isabel e o outro que eu esqueci o nome, Bateman, alguma coisa assim, eles julgam muito o Eduardo, sabe? Eles não conseguem simplesmente assumir de que, tá, esse é o caminho dele. Existe um julgamento muito forte ali no modo de vida que ele assume.
E aí eu achei isso muito, muito engraçado, porque, tipo assim, ele só é taxado de degenerado pelo simples fato dele não querer seguir mais o modelo de vida que ele tinha antes e que essas pessoas que faziam parte da vida dele antes acham correto. E aí o Irayama e o Eduardo se unem justamente nesse quesito de ter encontrado felicidade na simplicidade. Né? Então, não tem certo e errado, você não precisa viver com o mínimo, né, para ser feliz, mas o que mais me chamou a atenção, que me trouxe assim uma reflexão interna cara, às vezes as pessoas, a gente reclama muito, vê muitos problemas. Então, assim, às vezes a gente espera um momento de ter uma coisa específica na vida para ser feliz. E esses dois, eles mostraram que o tempo de ser feliz é hoje com o que você tem. Então, eu acho que essa é uma lição que ficou para mim, não a única, mas a que mais me marcou dos dois. E o final também, o final mexeu muito comigo, né? Esse final dele, tipo, ele chora, ele ri, ele chora, ele ri. Então, assim, que é justamente quando se intensificou ali o contato com os outros e ele se viu confrontado com os problemas alheios, ele sofreu, sabe? Ele talvez não soube falar isso para as pessoas, mas ele tentou estar ali, ele tentou estar presente para a sobrinha, ele tentou estar para aquele ex-marido da amiga dona do bar, ele tentou, da forma dele, ele esteve presente ali, inclusive ele brincando com o cara no final da negócio da sombra, é muito divertido, né? Eles medindo para ver se a sombra fica mais escura e depois, tipo, tenta pegar minha sombra. Eu achei muito, muito divertido e uma abordagem muito leve, né? Porque às vezes o que as pessoas precisam de acolhimento não é nem falar sobre o problema delas, nem que você questione. Às vezes é você estar ali para elas, né? Mostrar que existem outros pontos importantes, outras coisas legais, que a vida continua, sabe? Então, enfim, essa foi a minha percepção, gente. Muito obrigada pelas contribuições também. Bem-vinda, Andresa. Bacana, obrigada. Nossa, que delícia te ouvir. Muito bom, obrigada. O negócio da sombra é interessante, né? Será que a noite pode ser um pouco mais escura? Será que as coisas podem ser ficar, né? Será que o escuro pode ficar mais escuro ainda, né? Não, né? Vamos para a luz, né? É bonito isso, né? É bonito esse lance da esperança, né? Dessa história, dessa brincadeira, dessa luz penetrando por entre as folhas, dessa luz projetada no chão e que você pode brincar com essa história. A gente pode até brincar com o sofrimento, né? Também. Donizete, bem-vindo, Donizete. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo, Então, olha bem-vindo. só, com relação tanto ao conto quanto ao livro, a palavra que mais me chamou, assim, no meu pensar, na minha interpretação, foi a palavra equilíbrio. Porque você vê que todo mundo só se sentiu feliz através do equilíbrio. Equilíbrio quando se fala dele para com ele mesmo, como no caso do filme, né? Ou no conto, com ele com relação à sociedade. Porque a sociedade impõe algumas coisas que a gente acaba sendo esponja desses parâmetros da sociedade, mas se nós não tivéssemos esses parâmetros, nós seríamos outras pessoas. Tá? O que aconteceu no conto. Eles se transformaram, por quê? Porque eles puderam se desnudar. Inclusive, até no conto, eles também tomam um banho, né? Só com aquela pecinha que eles colocam. Então, você vê que literalmente eles se desnudam. Com relação ao filme, eu me lembrei muito daquele do Último Samurai. Eu esqueci quem que era o ator. É um ator famoso pra caramba. O Último Samurai. E O Sonho de Liberdade, Moby Dick, O Náufrago, são coisas que aparecem na vida da gente que mostram que a solitude e a solidão são tão próximas, é o equilíbrio, né? Então, quando ele fala do tempo, ele falou, bom, o tempo das árvores é um tempo diferente. Quando ele viu uma árvore, tem um elo por ano, tal, pode ter 100, 200 anos uma árvore. Ele vai batendo as fotos e eu não sei se vai mudar muito as fotos cada vez que ele bate com relação ao tamanho das árvores, né? Já com a sobrinha, ele falou, nossa, como você cresceu. Com relação ao cunhado, que ele estava com câncer e foi ver a irmã, ele falou, eu fui vê-la porque eu estou com câncer, eu vou morrer, vim me despedir. Aí depois ele falou, bom, não é bem por isso, é porque eu estava com saudade. E aí, por fim, ele acabou falando, não, é porque eu queria vê-la. Então, para você ver que as interpretações dos próprios personagens mudam quando eles conseguem tomar para si as decisões, tá? E com relação, quando
acho que foi a Andresa que falou que fofo. Eu achei interessante porque também foi isso que eu achei. Até que ele tinha as fitas cassete e ele mostrou as músicas norte-americanas e ele tinha ido numa loja, né, para trocar umas fitas, né? E aí a Suia falou, será que no iPhone, no Spotify tem essas músicas? Eu falei, bom, se quiser eu te levo nessa loja, que era a loja que ele levava, trocava as fitas cassete e comprava os livros, né? Então, para você ver, eu não sei, eu já me senti tanto sozinho quanto solitário. Então, eu percebi o seguinte, no tempo que eu fiquei solitário, eu acho que todos nós, quando passamos por essas tempestades na vida da gente, a gente gostaria de colocar nossa vida entre um parênteses e falar, deixa eu ficar comigo mesmo, só um pouco, deixa eu tirar as férias até de mim. Eu acho que todos nós tem uma hora que falar, espera um pouquinho, não pode me dar tempo, né, de eu viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí também me deu um outro link, que é o seguinte, vocês encontraram essa temática justamente para dezembro, onde todo mundo faz as promessas de janeiro. No ano que vem, você X, Y, Z. Será que no ano que vem eu vou saber o que eu quero e fazer o que eu quero? Ou vou fazer o que a sociedade pede? Entende? Então, essas coisas me levaram bastante a pino. Eu gostei muito. Eu gostei e quando eu me vi na pele no filme, ou no conto mesmo, eu me senti que eu também queria estar nesse estado, pelo menos agora, nesse momento que nós estamos, tá? Eu gostaria de dar uma saidinha de mim e para esse meu mundo particular, como limpador de banheiros, ou então carregador, vendedor de tecido. Nesse momento eu gostaria, tá? Depois a gente conversa mais um pouco, deixa os outros falarem. Valeu, obrigado, viu? Obrigada pela participação, Donizete. Obrigada, é verdade. Às vezes a gente quer sair da gente, né, e passear em outro lugar, né? É impressionante isso. Mas a vida, essas viagens, esses pequenos momentos em que a gente consegue sair, né, dessa realidade, é o que ele faz, que ele acorda, ele olha para cima, ele olha para o sol, ele vai buscar sempre a luz, né? Esse movimento é que eu acho que nos salva de alguma forma, né? Então é isso. Quem mais, gente? A palavra de vocês Posso agora. falar, gente? Boa tarde. Boa tarde. Pode Tarde, tudo sim, bem? Regina. Bem-vinda, Regina. Bom, Pode falar. Cláudio, não, não, é o seguinte, eu vi esse filme no cinema quando foi aquela semana de Oscar, né, o ano Uhum. passado, e em sala de cinema, fui com uma colega, uma amiga, e eu quero passar aqui o que eu não assisti ontem, que eu quero assistir novamente, mas e aí eu estou revendo tudo o que eu vi no filme com as falas das pessoas. Mas eu queria falar a minha sensação quando eu estava assistindo o filme. Eu lembro na sala do cinema que eu, eu senti que o filme era devagar, devagar, ele estava devagar. Nossa, meu Deus, está tudo tão devagar. Será que é porque o filme é japonês? Não é japonês? O que que aconteceu? E eu fui sentindo que eu estava ficando até assim. Ai, será que vai ser gostoso assistindo aquele filme? E aquela tranquilidade de cenas. E aí eu fui entrando na história do filme, com essa paz que ele passava, e, e comparando, né? Comparando, eu pensei, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a refletir e falei, eu estou ansiosa. Aquela ansiedade de ver, uai, que horas que o filme vai começar mesmo, né? Que vai ter uma coisa para começar. Ai, um enredo. Cadê, cadê, cadê? Aí eu fui percebendo e fui entrando daquela vida dele, a, a, a a beleza da vida dele, a paz que ele tinha, porque apesar, né, entre aspas, do que ele fazia, quer dizer, nossa, ele limpa banheiro e ele é tranquilo. Não, é a casa dele, não, não é a casa dele. Não tem televisão, não tem, né, não tem computador. Nossa, que maravilha! Aí ele pega aquele livro e vai ler com aquela vontade, né, com aquela gratidão do dia que ele teve. Nessa altura eu já estava bem modificada no filme, ao ver o filme. Eu falei, ai, foi me dando assim uma tranquilidade que ele passava. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo as mazelas do mundo que ele vai mostrando do outro lado, né, dos familiares dele, dos problemas que ele tinha passado e que havia. Ou seja, ele soube lidar com tudo aquilo de ruim que teve na vida dele, como na vida de qualquer ser humano, e que
estava ali, mas que ele conseguia se ausentar, ou, né, conseguia tranquilidade de vida no dia a dia, com aquela vida simples. Eu saí do cinema muito modificada. Eu lembro do Ah, filme que bem. bem que marcou, e aí a gente comentou e falou muito sobre o filme, sobre esse impacto que eu senti em mim enquanto via, né? Como eu não queria, não li nada antes, só soube que era de Oscar e tudo, eu falei, ah, vamos assistir. Mas eu queria passar aqui essa sensação que eu gostei muito da mensagem que ele passa, que é daqueles filmes que você passa muito tempo sem ouvir falar, e o dia que você ouve de novo, fala, ah, lembro bem do filme. Você lembra do filme, né? E não é assim, qual é mesmo o filme? Não, lembro bem. Dias Perfeitos nunca mais vou esquecer. E com relação ao conto, que eu também não li, mas eu amo Somerset Maugham, amo, li muita coisa dele quando já ainda quando dava aula de inglês, tinha que ler algumas coisas e dar para os alunos, o Fio da Navalha, por exemplo, né? Servidão Humana. Então, foram sempre sucessos, né? Eu adoro o Somerset Maugham, é ótimo, ótimo. E eu sempre gostei muito da capacidade dele, né? Porque ele tinha estudado para ser médico, ele foi médico, Médico. é, e, e aí havia uma crítica sobre ele que o tempo que ele exerceu a medicina ou estudou medicina, ele apagou a toda a inspiração, né, dele, literária. E não, que no fim ele fala, né, que ele comenta que ele conheceu o sofrimento de todas as pessoas como médico e que nos personagens dele isso aparecia. O sofrimento, a inquietação interna, a pessoa doente. Então, ele revela nos personagens todo esse sofrimento do tempo que ele teve muito perto do sofrimento de todas as pessoas, como médico, né? E estava nos personagens dele. Então, o Morgan, para mim, é um excelente escritor, e eu falei, não, eu vou ler as 80 páginas do conto com muito cuidado, porque eu gosto, aprecio muito. É isso que eu queria falar. Desculpa, gente. Imagina, Regina, você não chegou a ler o conto, então? Não, 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 eu Ah, quero tá. ler com calma. Vai Não, não, adorar. É não, como não, não. é diferente, é impressionante É, como esse livro é diferente, é, porque ele tem esse conto é, especificamente, esse conto, ele dá um final dá um sei. final relativamente feliz para o processo. É Sim, bacana. eu quero ler. É, Eu comecei a ler, né? ele é Uma muito página, eu bom. falei, não, não, não é assim que eu quero ler o conto. Quero ler bem legal. Então, Ah, bom. entrar nessa do Somerset, que ele sabe muito bem escolher as palavras e descrever os personagens, é muito bom, muito bom. Ah, que Eu vou bom, ler. que bom. Eu vou ler. Obrigada, Regina, obrigada Imagina, pela presença, bom te imagina, ver. imagina. Obrigada, querida. Lucila, você agora, olha, Lúcia, que bom, você vai falar, Lúcia, antes de sair, né? Que bom te ouvir. Lucila, é com você agora, bem, pode falar. Oi, pessoal, tudo Ah, bem? bem-vinda, que bom te ver. Ai, olha, poxa, Cláudia, obrigada. A gente está terminando esse ano Uhum, com, com essa dupla fantástica. E, assim, tanto o conto quanto o filme me tocaram profundamente, profundamente. E, às vezes, inclusive, gerando um incômodo mesmo, né? uhum, Porque eles são muito provocativos no sentido de o que que você está fazendo com a sua vida nesse mundo moderno, capitalista, que com os valores de dinheiro, de perseguir riqueza, de ficar digerindo uma avalanche de informações. E os dois protagonistas, tanto do filme quanto do conto, eles simplesmente eles têm a coragem de desapegar. Eles se desnudam, eles se desapegam e eles começam a sentir paz nessa simplicidade da vida, né? uhum, Eu também fiz essa leitura do Yarama como alguém possivelmente neurodivergente, porque eu acho que essa necessidade da rotina que ele tinha, aquela coisa metódica, são algumas pistas, né, de uma pessoa com algum tipo de neurodivergência, né? Portanto, aquilo ali, naquele momento, cumprir aquele ritual, com todo aquele, sendo metódico e tal, dava para ele
uma paz, né? Achei muito interessante. Para mim, o Irayama ele era mais conflitivo por dentro do que o Eduardo. O Eduardo foi para lá, falou: Nossa, posso viver feliz, que bom, é isso que eu quero. Acabou. Ele parece que ele estava mais bem resolvido com esse desapego, né? E o Irayama, para mim, esse desapego foi uma estratégia de sobrevivência, porque Uhum. enquanto ele estava vivendo a vida que o pai queria que ele vivesse, enfim, ele se afogou. E aí, para ele conseguir sobreviver, ele deu uma banana para tudo isso e foi buscar na simplicidade, né? Agora, sim, ele tinha mesmo muitos indícios de um neurodivergente, inclusive a dificuldade de estabelecer um diálogo, uma relação, mas ele era extremamente acolhedor, né? Ele foi acolhedor com a sobrinha, ele foi acolhedor com aquele colega de trabalho, enfim, ele era um cara acolhedor, né? O abraço que ele dá na irmã é um abraço assim maravilhoso, carregado de muito sentimento, né? Uhum. Enfim, eu assim, eu acho que, sabe aquela coisa de fechar o ano fazendo um balanço, né? E tanto o conto quanto o filme, eles dão um chacoalhão, sabe? Porque eles mostram possibilidades de extrema alegria no simples, né? Então, quando ele ia lá curtir a natureza, ver o sol entre as folhas das árvores, tirava. Então, assim, aquilo está me dando paz e isso basta, né? Enfim, e eu acho que os dois, bom, Wim Wenders é sempre maravilhoso, né? E eles, assim, Uhum. muita poesia que a gente percebe no conto do Somerset Maugham e nesse filme do Wim Wenders, né? E é isso, é demais. Que bom que a gente está finalizando o ano com essa dupla. Uhum. Obrigada mais uma vez, Clau, pela sua curadoria impecável. Obrigada, gente. Ah, Lucila, obrigada a você pela tua presença querida. Você também transpira simplicidade para a gente. É uma delícia te ouvir. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pela presença também. Eu acho que isso faz tão Ana, bem, eu acho. É tão gostoso estar com vocês, é tão gostoso partilhar, né? É tão dividir e ver a luz do sol entrar de outra forma, né? Lúcia, você agora, a Lúcia está saindo. A gente trocou umas figurinhas antes, eu fiquei sensibilizada. A palavra é sua agora, Lúcia. Bem-vinda. Cláudia, oi, boa tarde a todos. Eu acho que a Sandra, se não me engano, ela queria falar também, mas eu vou ser bem rápida, tá? Muitas saudades. E, como eu falei para a Cláudia, eu escrevi um texto que eu disponibilizei lá no Telegram e no site, eu não sei se eu coloquei direito, mas eu vou ler só um trechinho para não me perder. Essa fala do Wim Wenders, do diretor, me aclarou duas coisas, me ajudou a entender melhor ainda. Primeiro, o fato dele falar assim, que todos nós temos Irayama dentro. Uhum, Concordo plenamente. É uhum, só deixar aflorar. E a segunda coisa é que ele, se eu entendi bem, era como se fosse um monge, né? Então, é a capacidade que a gente tem, o ser humano tem, de estar, né? Estar aí. É a presença. Então, eu vou ler só um trechinho, porque o que eu escrevi é bastante longo. Eu fiquei muito inspirada com esse filme que eu vi 3 vezes, então eu achei muito bom. Começo assim: Irayama nos pega pela mão e nos convida a coabitar com ele, a ler o livro com ele, sob a luminosidade diáfana, a conviver a simplicidade dos seus dias, a partir do despertar cotidiano que varre a monotonia alheia e distraída. Aquela senhora que toda manhã varria a calçada, né? Era o despertar dele, o despertador, né?
Hirayama nos leva à delicada imersão morna daquela espuma do banho, que como ele sentia prazer e como ele nos transmite esse prazer, né, de estar ali totalmente entregue. Então, Hirayama, em essência, é um convite à pausa, ao silêncio, ao cuidado com a miudeza das plantinhas, no espaço habitado, na abundância minimalista, quer dizer, olha que contradição, a abundância minimalista do essencial, tudo a nos distanciar do consumo exagerado, do supérfluo e do desnecessário. Cúmplice e amigo das árvores, com elas e através delas, como um oráculo. Parece até que o Wim Wenders fala algo sobre isso, né? Hirayama ouve essas árvores e compreende o mundo, os seres viventes, seus silêncios e seus contrastes. Se demora na empatia da exclusão solidária e solitária daquele andarilho. Como Wim Wenders diz, ele é o único que percebe aquele morador de rua, né? Então, Hirayama é um estado de espírito, de contentamento. Para mim, ele era uma pessoa contente, um estado de plenitude e contentamento. E quando ele se encanta no aqui e agora, com esse kamorebe, né, que é a palavra japonesa, que designa o jogo de luzes e sombras que se produz quando as folhas das árvores balançam no vento. Então, ele é pura presença nessa profundidade ontológica. Ele me remete, inclusive, a Guimarães Rosa, que a gente leu juntos, Grande Sertão Veredas, quando ele descreve a beleza, entre aspas, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Eu acho que Hirayama via isso. E Facundo Cabral, né, o escritor espanhol, não estás deprimido, estás distraído. E, finalmente, me remete a Rubem Alves. Tudo que vive é a pulsação do sagrado. As aves do céu, os lírios dos campos, o mais insignificante grilo, no seu cri-cri rítmico. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram, para encontrá-lo sem nome ao assombro da vida. Aí eu termino esse texto fazendo um paralelo com os filmes Dias Perfeitos, O Filho de Mil Homens e Sonhos de Trem, que eu vi recentemente. Então, o conturbado mundo atual necessita filmes como esses, em cujas realidades, embora diferentes em roteiros, conteúdo e criados em distintas épocas, se percebe uma coincidência, uma sincronicidade e um forte entrelaçamento e conexão. Esses filmes unem e revelam todas as coisas aparentemente ocultas, porque contém silêncios, poesia, beleza, delicadeza, presença, contemplação, coisa que a gente quase não sabe fazer. Contemplação, empatia, pertencimento, encantamento, êxtase, liberdade, paz. São essas as palavras que norteiam a temática comum desses filmes poéticos, ontológica e filosoficamente humanos. E eu me lembrei também do filósofo, né, alemão Habermas, que escreveu Ser e Tempo, e onde ele começa dizendo ser aí, estar aí. Então, é a presença, né? É um filósofo muito difícil de ser entendido, mas o que eu posso captar é isso. Então, eu também fico muito emocionada de saber que vamos fechar o ano, eu acho que praticamente, com esse filme maravilhoso e que nos toca tanto, Cláudia. Muito obrigada e, bom, desde já, um abração, um Feliz Natal para todos. Obrigada. Beijo. Lúcia, que delícia, que lindo. Gente, isso vai estar no site, tá? Lá embaixo. Se você tiver dificuldade, fala com a gente.
quanta sensibilidade, tão gostoso te ouvir. Então, imagina que volta, que coisa da beleza, da singeleza, das pequenas coisas, né? Que bonito, tá? Não tem como, né? Teu nome já diz, né? É bem a essência do Manuel de Barros, que ela tá lá, que ela tem isso correndo no sangue. Lindo, Lúcia, adorei, adorei. Me emocionei, bacana. Muito obrigada por estar com a gente. E até o ano que vem, tá bom? Obrigada pelo carinho, tá bom? Se tiver dificuldade, me avisa que a gente coloca. Muito bom. Obrigada. Euclides, bem-vindo, Euclides. Palavra é sua agora, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu fico sensibilizado quando você diz que está aqui, que está fazendo isso com a gente, que gosta, né? Imagina só, né? E faz tão bem, acho que porque gosta, né? Teria dois pontos assim a mencionar, né? Um que me chamou a atenção é que, em paralelo a tudo isso que as pessoas foram dizendo, me parece que há uma crítica social também bastante grande no filme, né? Na cultura japonesa, nessa transformação que ela vem sofrendo, a discriminação muito grande, né? Pelo próprio tipo de trabalho que ele faz, quando a mãe vai pegar a criança no banheiro que ele encontra lá, né? Nem se dirige, não dirige o olhar para ele, não tem um agradecimento, não tem, enfim, a crítica social também desse mundo digital, né? Acho que aparece bastante lá. E gostaria de ouvir quem mais observou, se tiver alguém depois, quem mais observou questões dessa ordem, né? Da rigidez da cultura japonesa. Em segundo lugar, eu acho que também queria falar um pouquinho das minhas impressões, Cláudia, e que também vai ao encontro da sua. Eu achei o filme um tanto que traz uma saída, mas um tanto melancólico também, sabe? De um estado que acho que quando eu ouço a gente falando da paz, da vida e da paz que ele carrega, né? A paz extrema é a morte de toda excitação, né? A morte. Uhum. E a gente faz uma construção, se eu for falar assim, do que eu experimento ao ver pessoas e lidar com o momento do silêncio e o momento da agitação dos encontros, fica mais coerente quando eu vejo pessoas que transitam entre um e outro, nem tanta agitação e nem tanto silêncio, né? Isso condiz também na minha opinião, condiz também com a nossa evolução, né, biológica. Nós somos um ser que evoluiu gregariamente. A sobrevivência depende dos laços, a sobrevivência depende da troca, a sobrevivência depende da fofoca, né? Da gente contar histórias um para o outro. E ele tinha isso muito empobrecido, né? Ele, vamos dizer assim, se feliz, o que não me pareceu claramente isso, mas se feliz é às custas de uma renúncia muito bem feita do contato com os outros. O que eu também acho que nem era o caso, porque ele tinha um entristecimento de fundo, né? Aquele final que você falou, para mim ficou com muita ah, ficou uma expressão bem clara da ambivalência, né? Do riso, do choro, da tristeza, do que não tem contorno, porque se mistura entre o riso e o choro, né? Não é o momento de riso, o momento de choro, o momento de indiferença, é tudo num só. Hum. Então, isso me ficou assim, com a ideia de uma resolução da parte dele, que estava até em questionamento agora com a vinda da sobrinha, né? Uhum. Ele balança um pouco ali. Voltando só à ideia do biológico, assim, a gente
foi meio que se desenvolveu, não sei dizer sobre a alma, mas o corpo ele se desenvolveu para ter essa troca, essa permanência com as pessoas. A gente faz esforço para se sintonizar nesse espírito da coletividade, mesmo que a gente tenha que fazer algum esforço, mas a gente faz esse esforço além da natureza, né? Então, eu acho que quando a pessoa está muito fora, a minha experiência diz que ela está, em certa medida, ou em certa medida não, demasiadamente desnaturada. E isso sempre tem um custo, não é de graça. É isso que eu queria deixar, que foram as duas coisas que eu não vi já aí ditas, né? E se alguém puder acrescentar, enriquecer, por favor, eu estou aqui para ouvir. Obrigada, Euclides. Também, olha, esse final, aquela cena final, que ator, que coisa Que ator. impressionante, como ele consegue condensar, né? Maravilhoso. Não é? Numa coisa, gente, o que é aquilo? Aquilo é para ficar na história mesmo, né? E aquele É. sol se pondo, aquela luz, né, no rosto, né? Eu também concordo com você, é como se ele quisesse se guardar, calar uma voz, né, dentro dele, como se ele tivesse contido em algum lugar. E claro, né? Isso. Vou com a Andresa mesmo, né? Nitidamente ele precisava. Quando a gente vê o diretor, eu vou até colocar, vou pôr o texto da Lúcia na página e vou colocar essa entrevista do diretor na página para que se as pessoas quiserem assistir, Eu rever quero. novamente, porque é muito bacana, né? O como ele cria esse personagem e como esse personagem que se envolve com esse mundo nessa velocidade feroz e que vai esmagando e que a gente vai tendo que achar posições na vida e cumprir o politicamente correto, e quando você sai dele, você se perde completamente. Fala, quem que eu sou nessa história toda, né? Impressionante, eu achei assim impressionante, e acho que quando o Wim Wenders fala sobre isso, é como se ele também quisesse buscar algo desta forma, né? E quem não se sente atropelado pela vida, né? E seduzido pelo Tibete, não é? É, total. E também Uhum. seduzido pelo outro lado, né? Do poder, da, 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 da- Uhum. da ganância, do ter, né? E não em detrimento do ser, na verdade, né? É muito bacana. Euclides, obrigada por estar com a gente, obrigada pelo carinho, pela fala. Vamos ficar junto ano que vem. Tiago, é você agora. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Você está sem som, Thiago. Isso. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Eu tô adorando ouvir aí o que todo mundo está dizendo. Esse filme, Dias Perfeitos, depois que eu vi, né, entrou ali no meu top 10 filmes assim da vida que eu achei marcante, interessante. Daqueles filmes que eu sinto que são poucos filmes que são assim para mim, de ver mais de uma vez e querer ver mais vezes e cada vez interpretar uma coisa diferente. É um filme lindo, achei lindo assim e que ao mesmo tempo traz, né, vários pontos de reflexão. Pegando carona, né, no que o Euclides estava dizendo, né, sobre a questão do social, né, do coletivo, eu fiquei pensando assim, de como o personagem ele tem esse estilo, né, de ver, né, a beleza no cotidiano, na simplicidade e tudo mais, mas tem um momento do filme que ele começa a ficar um pouco sobrecarregado com o trabalho, né, porque o ajudante dele sai do emprego, né, e alguma coisa assim. E ele então tem que dar conta de mais demandas, né, de um turno mais longo. E aí todo aquele espírito, ele se desvanece um pouco naquele momento. Ele não consegue sustentar aquele estado de contemplação
a partir do momento que ele é colocado numa situação de sobrecarga de trabalho, né? Então, achei genial o Wim Wenders colocar isso, porque isso salva o filme de cair numa lógica acusatória, né? Como se quem não consegue ou não está vendo a vida da maneira como o personagem está vendo, tem alguma coisa errada com ele, né? E que você precisa ver beleza no simples. E sim, tem a beleza do cotidiano e tudo mais, mas depende de uma estrutura, né, social, coletiva, que permita que se tenha tempo para isso, né? E que o personagem conseguiu, né, um meio de fazer isso acontecer, mas ficou para mim isso, é uma coisa que está além de uma decisão, né, individual. É, e também me chamou muita atenção a questão da natureza, né? Tanto o conto quanto o, o filme, me parece que os dois personagens eles têm essa relação muito íntima assim com a natureza, né? O Eduardo ele desenvolveu essa relação com a natureza, né? Aquela ilha paradisíaca e assim não sei quem já teve a oportunidade de estar, assim, de viajar para um lugar muito paradisíaco e ter, assim, aquela sensação de, meu Deus, né? Por que que eu vivo lá naquela loucura? Por que que eu não moro aqui? Por que que eu não, né? Olha só aquelas pessoas ali trabalhando, parece que elas estão tão felizes. Você começa a idealizar, né? Começa a idealizar uma série de coisas e que eu acho que, articulando com o pensamento de um filósofo ambiental que eu gosto muito, que é o Ailton Krenak, né? Essa questão da natureza me parece ser um elemento essencial nisso tudo, né? Assim, o contato com a natureza traz essa sensação de maravilhamento, né? É, de, de tirar toda a névoa, né, que a velocidade das cidades muitas vezes coloca nos nossos olhos e que nos impedem de ver o essencial e, e o contato com a natureza, não sei, me dá a impressão que tem algo ali, né, que abre espaço subjetivo para a gente conseguir, né, contemplar a existência de uma forma alternativa. Então, acho que é isso, assim, que me vem no momento, assim, do que me marcou, né? Além de tudo que já foi falado e tudo mais em relação ao filme e ao livro, ao conto. Obrigada, Tiago, bem-vindo. É fato, a gente tem que dar lugar para o ócio, né? Para poder sentir, para poder caminhar, para poder até transformar a nossa existência. Se a gente vai no turbilhão dos processos, a gente não consegue enxergar, não consegue sentir verdadeiramente, né? É importante isso. E hoje, com a tecnologia, essa coisa, e anda e vai e faz, e parece que a gente não tem mais tempo nem para respirar, né? E a gente não consegue parar e se olhar e olhar para o outro, que eu acho que é a coisa mais importante que tem. Obrigada pela presença. Tá, vamos esperar você no ano que vem também, Tiago. Bem-vindo à Confraria das Lagartixas. Mônica, você agora. Pode falar, Mônica. Mônica, você está sem o microfone. Mônica, eu vou passar para a Marisa, depois a Mônica, na hora que voltar, eu aciono. Marisa, pode falar, a palavra é sua agora. Ah, não, a Mônica voltou. Pode falar, Voltou. Mônica. Oi, pessoal, desculpa. Desculpa aqui, não Imagina, sei o que está acontecendo, a imagina. minha câmera não está funcionando. Não faz mal, faz Mas, mal. de qualquer forma, agradeço muito o espaço, né? Achei o filme super legal. Eu não teve tempo, realmente, assim, de ler o conto, mas gostei bastante do filme. Achei que Mônica, eu acho que ela caiu. Ela caiu. Eu vou voltar com você, Marisa, pode falar enquanto ela volta. Depois a gente passa a palavra para ela. Pode falar, Marisa. Tá sem microfone, Marisa.
Tá sim, tem que ativar o microfone, Marisa. Pessoal, voltei. Sei se Arruma. dá. Desculpa. Pronto, Agora sim, que eu estava tentando ativar a câmera e não sei como que não eu faz mal. Pode desliguei. falar, Mônica. Já Beleza. chega em você, Marisa. Pode falar, Mônica. Achei super. Estava falando para vocês que eu assisti o filme, mas não consegui ler o conto. Mas, de qualquer forma, achei o filme muito lindo. Porque eu acho que, assim, eu me identifiquei muito. Porque eu sou essa pessoa de rotina. E é incrível como a rotina te dá um sentimento de tranquilidade, de paz. Assim, muitas vezes, né, a gente tem uns dias difíceis e tal, e é assim, eu penso, hoje é um dia de não pensar muito, é um dia de fazer a rotina, a seguir a rotina, né? E aí eu tenho todos os passos do dia a dia, e ainda, bom, não sei se tem alguma coisa de neurodivergência em mim, mas realmente, assim, eu eu realmente me sinto muito aliviada quando eu faço as coisas de maneira rotinária. Então, para mim, todas as coisas têm um lugar, né? Então, todas as Mônica, coisas acho têm que que é só uma voltar no seu semana. lugar. E uma vez eu estava falando com uma pessoa e a pessoa me falou assim, eu estava brigando com a pessoa, realmente. E eu falava para ela, olha, as coisas têm seu lugar, assim, as coisas têm que voltar no lugar. E a pessoa me falou, as coisas também têm a sua liberdade. E foi uma coisa assim que eu fiquei, sabe, no meio da briga meio, nossa, é verdade. Mas é uma sensação de paz, de ter as coisas no seu lugar. Eu sou muito ruim, por exemplo, procurando coisas, né? Eu nunca perco as chaves, eu nunca perco os abrigos, nada. Assim, tá tudo no seu lugar e isso facilita muito a vida. Mas é verdade, um ponto que tocava o Thiago antes, e é que quando a gente perde essa rotina ou perde essa possibilidade, né? Fica muito caótico e é bem difícil. Então, eu estava lembrando, né, quando ele teve que fazer uma jornada dupla, que realmente, assim, esse dia foi meio traumático para ele, né? Ou seja, a gente vê que ele curte os dias. Ele gosta de cuidar da plantinha, ele gosta do que ele faz, e ele faz muito bem, assim, faz com muito carinho. Mesmo que uma atividade que você fala, nossa, limpar o banheiro do Japão, que é um monte de gente, é, é meio que um trabalho que você acha muito difícil encontrar alegria nisso. E ainda que as pessoas são muito desagradecidas, né? Você viu que as pessoas entravam no banheiro e nem falavam para ele, oh, nossa, desculpa, será que você... Não, assim, ele saía, né, com as coisas dele, fazia, aguardava a pessoa sair, a pessoa nem falava obrigado, né? E isso foi uma coisa, assim, como, gente, é incrível como ele conseguia ser tão forte assim que não ligava para essas coisas, né? Meio que ele estava limpando o seu banheiro, curtia as coisas que podia curtir, o joguinho lá com a pessoa que, afinal das contas, a gente nunca soube quem que era a outra pessoa que respondia o jogo. E achei o filme muito lindo porque traz esse sentimento de calma, né? De a gente pode ser feliz com coisas pequenas, assim, com a rotina do dia a dia, com a ordem do dia a dia. É, bom, uma coisa que eu não gostei, que realmente achei assim meio um pouco triste no filme, é que ele não tinha muita luz em casa, né? Para mim isso é muito importante. Eu tento que os ambientes que eu tô sejam ambientes iluminados. Então, quando ele tinha lá que ficar lendo o livro naquela lâmpada, era meio, gente, por que não bota assim uma iluminação maiorzinha na casa, né? Porque que ele se acostuma a viver com isso. Mas achei a rotina muito organizada, muito gostosa, muito estruturada, né? E, bom, uma coisa que funciona para mim é que, bom, eu sou essa pessoa, né, organizada, estruturada, que não gosta muito de falar com as outras pessoas. Mas, por outro lado, eu curto muito, por exemplo, falar com as pessoas, né? Mas é a necessidade de ir para um local isolado, meio que para se recargar e você depois conseguir curtir com outras pessoas. Então, achei que ele tinha uma dificuldade nessa transição, não? Era difícil para ele realmente falar com outras pessoas, prestar meio que uma palavra, né, de aliento. E a gente vê isso com um colega de trabalho que falava, né, para a namorada, para a moça, que ele era colega de trabalho, mas que mal falava.
Então, são essas coisas, né? Mas achei o filme lindo. A última cena, a cena final, eu não sei se ele estava muito feliz e tentava meio que. Porque você sabe, quando a gente tem esse sentimento de felicidade, de tranquilidade, também tem ganas de chorar. Às vezes é um sentimento de, nossa, tá tudo tão bem, né? Tô indo bem. E aí você sente aquela vontade de chorar. Mas eu fiquei confusa, não sei se era esse o sentimento ou ele estava realmente, né, se sentindo sozinho. Porque achei que era difícil para ele meio que interagir com as pessoas. Era uma interação muito de pedir a comida para comer ou de cumprimentar, ou, né? Mas era uma coisa mais de educação do que realmente de estabelecer um relacionamento. Eu morei um tempo no Brasil, e eu sei que para os brasileiros esse contato físico é muito importante. Assim, vocês são as pessoas muito sociais. Outras pessoas em outras partes do mundo não são nem tão assim. E acho que os japoneses, eles respeitam muito, assim, meio que né, esse limite, essa individualidade também, assim, eles não tocam muito, né, o saludo deles é outra coisa, né, a gente não abraça, bom, eles não abraçam, assim. Mas achei o filme muito, muito bonito, vou tentar ler o conto. Você vai Mas gostar, Mônica, você vai gostar. Lê o conto que você vai gostar. Você beleza, vai beleza. gostar. Mas, bom, agradecer o espaço, que lindo. E, bom, é isso. Bem-vinda, Mônica, bem-vinda. E é bacana, Obrigada. se cada um tem um olhar, cada um tem uma visão, cada um tem um processo. Então, a rotina estabiliza mesmo, de fato, né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que só se organiza na rotina. É isso. Então, cada um é cada um e cada um tem um olhar. Olha que interessante, né? Uma parte da nossa ciranda entende que ele tinha, que ele sofre, que ele tem angústia, que tem a melancolia, né? E tem outra parte que não, que ele está feliz, que ele pode até estar chorando de felicidade. Então, cada um tem um olhar, cada um tem uma lente. Obrigada pela presença, Mônica. Obrigada. Obrigada. Marisa, a palavra é sua agora. Deixa eu ver, você me ouve? Te Você me escuto. ouve? Eu estou te escutando. Pode Tá falar. certo. É porque eu estou no celular e eu não sei me organizar direito aqui, mas enfim, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer. Eu nem sempre consigo entrar, raramente entro, na verdade, porque eu participo de um clube de leitura que as reuniões e o horário coincidem com os sábados que vocês fazem encontro, então eu vejo reprise. Mas agora, na outra semana eu consegui, e agora também. Primeiro eu queria, assim, te parabenizar. Achei excelente essa escolha do conto e do filme para um final de ano para ajudar a gente a fazer uma reflexão. Eu acho assim, eu estou na dúvida se eu concordo, quer dizer, não se eu concordo, se faz algum sentido para mim o filme se chamar Dias Perfeitos, né? Acho que é esse o nome. Uhum. Porque eu não acho que ele vive. Eu não tive oportunidade de ver o que o Wim Wenders falou, eu estava em trânsito. Você falou que vai colocar no site, Vou depois eu vou colocar na olhar. página, vou colocar na página, você. É, então eu assisti ao filme sem seco, né? Sem um pedaço da história, só com a minha observação. Então, eu acho, quem é entendido aí fala que ele é neurotípico, tal, a impressão que eu tenho é que ele é um cara que ele precisa de controle, ele é metódico, ele precisa, assim, tudo organizado, mas mais que isso, ele não fala e ele é todo contido. E aí eu acho que foi o Euclides que falou sobre a questão da convivência. Eu vou traduzir do jeito que eu entendi a minha visão do conto. Porque assim, eu acho que a humanidade, ela vem da convivência. Ele não consegue falar, ele não se comunica. Olha que engraçado. Ele se comunica com o outro por meio de um jogo agora eu não me lembro se aquilo não é trilha, num jogo da velha, né?
aquele Jogo das negócio lá. Então, ele tem dificuldade de se relacionar com o outro ser humano. Então, eu acho que as emoções dele são todas contidas e todo o processo dele é tudo metódico e eu acho que a emoção dele, ela explode quando ele dá o abraço na irmã, que aí a gente consegue perceber o caldeirão de emoção que está fervendo e tampado lá dentro, né? Ele tenha, naquela cena, que é o Vaz já se encaminhando para o final, ele tinha algum interesse na moça e ele fica. A primeira vez que eu vejo ele bebendo e fumando, então é como se ele fosse extravasar de alguma forma aquela frustração, e aí, quando ele percebe que o moço está morrendo, então aí aquilo alivia e ele fica feliz e tal. Mas não me convence. Ele é um cara que eu acho que ele não tem dias perfeitos. Ao contrário do conto que eu achei espetacular. O conto mostra o julgamento das pessoas, né? Do ser humano com outra pessoa. Tudo bem que o cara, não tudo bem, o cara cometeu lá todos os ilícitos, foi preso, mas além de ser preso, ele pagou lá a dívida dele, teoricamente, com a sociedade, mas ele ainda ficou como se ele, assim, isolado de todo mundo. Ninguém podia nem ter contato com ele. Então, eu acho que o julgamento que a gente faz pelo outro ser humano está mostrando isso com muita clareza no conto e poucas palavras, né? Mas aí sim eu acho que o Eduardo, ele tem dias perfeitos, porque ele fez uma escolha. Ele está vivendo aquela vida, você não percebe a emoção dele contido, você percebe que ele sim escolheu, está escolhendo viver daquela forma, não tinha conseguido ainda falar para a Isabel, está retratando uma época da sociedade onde ele precisava de alguma forma arrumar coragem para quebrar o contrato que ele havia feito com ela, vai pedir esse favor para o amigo e vai viver feliz para o resto da vida dele, quebrando coco. Então, esses são e serão dias perfeitos. Então, eu acho que o que fica para mim de ter assistido o filme e ter lido o conto é assim, que escolha que a gente pode fazer para ter, a gente nunca vai ter dia perfeito nessa época de hoje, né? Mas a gente vai poder fazer do nosso dia o melhor possível. E o que me chamou a atenção é que ele não tem celular, né? Que gasta grande parte do nosso tempo, algumas vezes ajuda, outras vezes atrapalha. Mas eu acho que é uma grande reflexão sobre que escolha que a gente pode fazer para conviver, para não julgar e para aproveitar o momento. Gostei muito dos dois. Obrigada. Que bom, Marisa. Obrigada. Tá vendo? Cada um com uma lente, tá vendo? Bacana, né? Eu também, vou com você. Eu acho que o Eduardo tá mais integrado, né, na escolha do que, Eu do também, que o Irayama. Não eu é? também, eu Não é? também. Bacana isso, gente. Ó, eu vou só falar que vamos acabar com a Del em função do horário, tá? Mas sem problema, eu só não vou chamar mais gente, porque senão a gente vai estourar o tempo, tá bom? Mas muito bacana a tua presença. Obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada, Marisa. Maíse, que bom você estar com a gente. Bem-vinda. Muito bom te ouvir. Maíse também Obrigada. escreve. Uma delícia, tem uma veia poética maravilhosa. Bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Muito bom estar aqui. Fazia muito tempo que eu não participava desse grupo e a sua escolha veio também cair num momento muito especial da minha vida, Cláudia, que você sabe. Mas eu não li o conto, então eu ia ficar quietinha aqui, porque eu falei, não posso nem comentar sobre o conto. Mas eu assisti o filme já faz algum tempo e bom, eu queria dividir aqui uma coisa com vocês, lembrando de uma frase
que o Lunardelli, não sei se vocês chamam ele assim, falou, que diz assim: a sobrevivência depende das histórias que contamos uns aos outros. E eu achei isso, assim, mais um exemplo dessa coisa, dessa coletividade, não só aqui no grupo, né? A gente falando sobre o filme, sobre livros, sobre arte, né, Cláudia? E como a gente consegue se integrar, se identificar uns com os outros, com as obras, né, com o filme, com o livro. Bom, vou tentar ser breve. Meu marido Não pode falar faleceu. mais, não, fica à vontade. Vou ser rápido. Meu marido faleceu no dia 1º agora, de dezembro. Ele estava com câncer de pâncreas e a gente estava vindo nesse processo aí dessa coisa tão nova na vida de nós dois, e que durou, entre o diagnóstico e a morte dele, mais ou menos 1 ano e 3 meses. E durante esse tempo, a minha noção de tempo mudou muito. Primeiro porque a gente passou muito tempo, vou falar a palavra tempo várias vezes, dentro de hospitais, consultórios, lugares onde ele ia fazer exames, dentro de casa, né? Nós dois também. Nossos filhos moram fora do Brasil, então a gente ficou muito os dois dentro de casa. E eu vejo assim como era assim, quase a gente estivesse meio, eu me sentia assim meio suspensa nessa questão do tempo e de tudo que acontecia em volta. Quase como se eu estivesse assim, parando de vez em quando, né? Tudo isso para dizer que o filme, que foi o que eu assisti, para mim essa coisa do tempo é muito presente, né, com aquelas belíssimas imagens, o ritmo do filme. E a primeira coisa que a gente fala sobre o filme, eu acho, é assim, como vários citaram, é um filme lento, né? Daí a gente conta sobre o que é. Mas essa questão dessa lentidão, não sei quem, talvez Regina falou que estava no cinema, né? Falou, quando é que vai acontecer alguma coisa, né? Essa lentidão quase que nos incomoda um pouco, né? Porque a gente começa... É o tempo, é o silêncio, né? São esses momentos de vida que nos chamam, literalmente, né? Para dentro e também para esse momento de observação do que está em volta, né? Eu acho que a gente diminui o ritmo e você começa a observar mais o que está em volta. E eu acho que nesse período da minha vida agora, além de ter a oportunidade de observar muito pessoas em circunstâncias tão diferentes do dia a dia normal das pessoas, né? Pessoas doentes, pessoas que estão tentando, se agarrando à vida, médicos que estão ali lutando, enfim. É uma circunstância diferente e essa noção do tempo parece que importa muito, né? Bom, só para continuar rápido. Então, meu marido faleceu, meus filhos, os amigos, todo mundo ficou muito incomodado, porque agora eu estou morando sozinha. Então, mãe, vai chegar o Natal. Vamos embora? Eles queriam que eu fosse já embora com eles, né? Um depois o outro. E eu falei, gente, não, eu quero ficar quieta no meu canto, o espaço também, né? Acho que tem uma importância grande nessas horas. Viver esse meu dia perfeito. Eu me lembro de ter falado com eles e citado essa frase, meu dia perfeito. E claro que o filme daí, eu falei, eu tenho que ir lá ouvir o que eles vão falar sobre o dia perfeito. E para mim, o que era um dia perfeito? Eu estar no meu canto, com as minhas coisas, com a minha rotina, com os meus livros, ou seja, voltar a mim, né? Que eu acho que com toda essa turbulência desse meu momento e da vida em geral, né? Que todo mundo fala muito disso, a gente acaba se perdendo. Eu sei que é um clichê, mas é verdade, né? Então acho que nesse momento eu quero isso. E só para terminar falando de arte, disso aí que a Cláudia nos proporciona e tudo, uma imagem e sobre a coletividade, né, que o Nardelli citou, uma imagem que me ficou foi que meu marido faleceu às 1h04 da manhã. É um tempo assim marcado no relógio, né? E meu filho foi para o hospital me encontrar, enfim, toda aquela burocracia, coisas que tinham que ser feitas, mas por volta de 3 horas da manhã nós saímos do hospital, que é um hospital em São Paulo,
não sei se todo mundo conhece, o Sírio-Libanês, que é um hospital imenso, onde eu vivi muito tempo lá, naquela muita gente, enfim, não tinha ninguém naquele hospital. Nós descemos no elevador em silêncio, estava tudo meio escuro, né, de madrugada. Passei pelos corredores, tinha um homem varrendo, que me chamou a atenção, varrendo um cantinho. Atravessei o hospital inteiro, as salas, os andares, 2 corredores, não sei o quê. Cheguei no final, eu e meu filho assim em silêncio, a cidade parada. Peguei o carro, vim para casa, eu moro mais ou menos perto do hospital. Passei um túnel onde não tinha ninguém. Ou seja, é como se o tempo tivesse parado naquele momento, né? E imediatamente, Cláudia, eu não sei se você lembra, se a gente falou sobre esse poema, eu me lembrei de um poema que fala exatamente isso. Como se o tempo tivesse que parar em reverência à sua dor, ao seu luto, a esse seu momento. Então, só para dizer essa questão da coletividade, né, que essa pessoa escreveu esse poema, o nome dele é W.H. Auden, é um poeta americano. Esse poema foi escrito em 1936. E a tradução para o português, o título é Parem Todos os Relógios. Posso ler rapidinho? Por favor, mas Posso ler, Cláudia? pode. Vamos lá. Então diz assim: parem todos os relógios, desliguem o telefone, evitem o latido do cachorro com seu osso suculento, silenciem os pianos e com tambores lentos tragam o caixão, deixe que o luto chore. Deixem que os aviões voem em círculos altos, riscando no céu a mensagem: ele está morto. Ponham gravatas beges no pescoço dos pombos brancos do chão. Deixem que os guardas de trânsito usem luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana útil e meu domingo inerte. Meu dia, minha noite, minha canção, meu papo. Achei que o amor fosse para sempre. Eu estava errado. Está terminando. As estrelas não são necessárias. Retirem cada uma delas. Empacotem a lua e façam o sol desmanchar. Esvaziem o oceano e varram as florestas, pois nada no momento podem algum bem causar. Esse é o poema. Então, foi o que me veio, assim, sabe? Eu acho bonito que uma pessoa, um homem, em 1936, escreveu esse poema, que eu, naquele dia, consegui, embora eu sempre tenha achado lindo o poema, consegui entender perfeitamente o que ele estava dizendo. Então, agradecer a Cláudia, né, que sempre traz isso para a gente, essa oportunidade de fazermos parte, né, desse grupo, das impressões de todos, assim, e do cinema, da literatura e das suas falas, né, Cláudia? Eu fiquei aqui quietinha, estava até nem apareci, mas eu comecei a ouvir você falar, eu falei, não, eu quero que ela veja que eu estou aqui. Que me emociona. Ai, bom, um beijo, querida. Mas estou emocionada. Muito bom ter você com a gente. É a vida em movimento, né? A gente fala, mas me trouxe uma frase, né, que a gente está junta também na confraria. E ela fala, me trouxe, enfim, num livro. A Receita que a Família de Antônia era o filme. Era É um que a- filme. Era que a vida quer viver, né? Essa urgência da vida em querer viver, apesar de tudo, né? E essa poesia que você falou, quando meu pai morreu, eu também, ele queria que eu falasse isso, então no dia do funeral do meu pai, eu também fui, enfim. E a morte também faz parte da vida, né? Essa coisa de que vai atropelando a gente, essas coisas que a gente não espera que aconteça, que a gente não nem pensa nos processos e de repente a vida te puxa o tapete e fala assim, não, não é assim do jeito que você quer, né? A gente vai tentando estabelecer uma rotina para que nada se modifique, mas não é, a gente não controla nada. E o tempo urge, né, na vida da gente. E é bonito essa tua história, Maíse, é o teu canto, é você se encontrar com você. É que bonito, é isso, é sobre isso que a gente está falando. E a gente poder, de alguma forma, também estar junto, que Euclides traz isso, porque a vida também é estar um com o outro.
de alguma forma, né? E poder contar, né? Aí eu vou de novo na Clarice, e de repente, no meio do nada, você sentir, apesar de não estar, mas você sentir que tem uma mão ali do teu lado e que você pode contar com ela, que bonito. Emocionei. Ai, meu Deus. Agora eu vou. Obrigada, Maís, pela presença, obrigada pelo carinho, Obrigada a obrigada por você. toda essa emoção que você está trazendo para a gente, porque isso toca, isso faz com que o nosso coração funcione de uma forma diferente, né? E muito bonito. Del, com você agora a gente vai encerrar. Pode falar, Del. A palavra Gente, é na sua verdade, agora. meu nome não é Del, eu não consegui colocar, o meu nome é Mirella, então é o nome do computador aí. Eu queria agradecer por essa oportunidade. Muitas vezes eu recebia pelo Instagram para participar e nunca conseguia aquela vontade grande. E hoje, no dia que eu peguei, quando eu vi esse filme, eu falei, não, vou tentar estar junto com o pessoal para ver, falar um pouquinho do que eu senti com esse filme. Bom, primeiramente, a questão, eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito de música. Uhum. E até perguntaram por que que um filme japonês colocou uma trilha sonora americana. O Wim Wenders explicou. Ele falou justamente que os anos 70, que as músicas que tocam são geralmente a maioria, né, dos anos 70, foi o momento que ele era jovem, foi o momento que ele viveu. Então, ali a gente tem, na minha opinião, uma ligação dele com o passado, e provavelmente um passado muito feliz. Porque eu acho que essa questão de você ouvir alguma coisa que você ouvia quando você era jovem, algum motivo sempre tem. Ela te traz uma memória. Na maioria das vezes a gente tenta que seja uma memória positiva, uma memória boa, né? Então é por isso. E tem uma única música japonesa no filme, que também o Wim Wenders escolheu, mas foi uma música japonesa que, coincidentemente, estourou nos Estados Unidos. Então é a ligação entre a cultura americana um pouquinho com o japonês, né? Esse tipo de coisa. Bom, o que me pegou muito realmente foi assim, o ritmo um pouco preguiçoso do filme. Ele te dá realmente uma paz muito grande. O cuidado que ele tinha em desempenhar aquele trabalho, que para muitas pessoas é um trabalho que você só faz se você realmente não teve uma outra oportunidade. Então, assim, ele não se conformava algumas vezes com as pessoas que trabalhavam com ele de não se dedicarem da mesma maneira. Então, às vezes, o que acontece com a gente é bem isso, que a gente o que não é interessante para a gente de repente fala, putz, mas como é que essa pessoa gosta disso? Como é que essa pessoa dá atenção para isso? Coisa tão insignificante. Então, acho que a gente tem que, né, de repente, começar um pouquinho a valorizar o que para o outro é mais importante, para o outro é legal e que para a gente, de repente, não é. Então, eu estou tentando até mudar essa história de eu falar, porque no meu tempo, quando eu era mais nova, e não sei o quê, não, vamos aceitar o novo e, de repente, vamos admirar o que as outras pessoas acham importante para elas. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, me chamou muita atenção, né? E a questão do conto também. O conto foi eu também gosto muito de Somerset, eu lia muito na faculdade, e quando você iniciou, né, o nosso encontro, aí você falou, porque ele viajou e no momento ele se perdeu, você usou o verbo se perdeu, e eu imediatamente para mim veio, eu acho que ele se achou. Então, assim, foi um negócio interessante, porque me levantou na hora isso. Para a gente, essa mudança que ele teve praticamente difícil de aceitar. E o que eu achei mais interessante no final do conto foi que os dois, na verdade, ele quer viver desse jeito, tudo bem, foi até um pouco de desdenho da parte deles. Eles não pensaram em entender por que de repente ele não queria mais voltar, entendeu? Ele não está de acordo com o que a gente quer, então ele que se dane. Eu achei essa coisa assim muito colocada de lado. E você também falou a questão de quem que deu quem o guiou foi um ladrão. E ele colocou uma frase interessante. Será que ele é um homem bom ele é um homem bom que fez alguma coisa ruim, né? Ele era um homem bom, de repente enganou todo mundo. Ou ele era um homem ruim, mas que fez alguma coisa boa, ele me abriu os olhos. Então ele mostrou uma certa admiração de um ponto de vista que para a gente é difícil. Pô, o cara é um ladrão. Como assim? É um vagabundo, alguma coisa assim. Então, isso também foi uma coisa muito interessante, né? Esse final. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui.
E outra coisa que ele colocou foi o seguinte: é, quando o amigo chegou, ele até falou para o amigo: Olha, quando eu te vi, você me fez ver exatamente o que eu não quero ser. Então, até os exemplos negativos, eu acho que eles têm que mostrar para a gente. Isso aqui eu não quero ser, mas eu vou respeitar. Então, Nossa, isso me marcou muito também, desculpa. não, claro, é bem, sabe, isso aí foi um negócio muito interessante. A gente, de repente, vê, e não, ao invés de você criticar, sabe, você fala, credo, você, de repente, fala assim, isso é exatamente o que eu não quero ser. Puxa, é bom que isso aqui aconteceu comigo, que eu quero mudar. Então, assim, os dois, tanto o filme quanto o conto, acho que casaram muito bem. Foi um abrir de olhos para mim, foi muito legal. Te agradeço muito a oportunidade e pretendo estar mais vezes com vocês. Como é que você chama, afinal? Mirela, Não entendi. Mirela, Mirella. Mirela, Que bom, Mirela. Mirella, que bom. Acho que o final do conto também é muito emblemático, porque eles começam ele vai usar um óculos de tartaruga, ele vai ser poderoso, É, ela vai dar jantares com a louça, não sei das quantas, né? São gente, quer escolhas dizer, da para eles, cancelou o não, cara, que o pessoal vou faz na cancelar, internet, foi exatamente, cancelado. cancelado, porque ele não pertence mais à nossa tribo. E Exatamente. importante também na figura do Jackson, na verdade, né, que foi o presidiário que deu, enfim, ele pagou a pena dele, ele fala da prisão, ele fala dos momentos que ele viveu na prisão, ele refaz a vida dele, ele recria toda uma história, e por que não respeitar, né? E aí eu vou, de fato, no processo, né? A gente tem que aprender a ouvir o outro, né? E não julgar, né? E é tão difícil, mas é muito difícil. Mas, gente, olha, estou acabando aqui em função do tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês. É muito bom estar aqui. Fiquei emocionada, estou até meio me refazendo aqui. Mas se você me deu, é um presente sentir, né? A gente estava falando exatamente sobre isso. Eu estou rindo porque eu estou triste ou porque eu estou chorando porque a gente está partilhando a vida e a gente está sabendo, né? Tá junto nessa hora e cada um no seu processo e a confraria me faz muito bem. A mim também. Eu estou emocionada, gente. Obrigada, Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. E muito obrigada pela partilha, pelo carinho, por a gente estar junto nisso, né? A arte salva, de fato, né? É isso. É Obrigado isso também, foi aí. muito A arte gostoso. existe porque a Muito vida não legal. basta. É isso, gente. É É isso. isso. É isso. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Obrigado a Feliz Muitíssimo. Um Natal, beijo. todos. feliz Ano Tchau, Novo. Obrigada. tchau, pessoal. Feliz Feliz Ano Natal, Novo. feliz Beijo. Ano Novo. Obrigada, Boas gente. festas a Obrigada. Tchau. todos. Obrigado, Obrigada, tchau, Cláudia. tchau. Boas Um Obrigada. beijo festas. para vocês. Obrigada, obrigada. Feliz Boas Natal, festas. Para Cláudia. vocês todos também. Obrigada. Bom Obrigada. ano para todo mundo. Para nós. Obrigada, gente. Obrigada.